Muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Papiando com Carlão, aqui pela nossa querida TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você toda terça, quarta e quinta-feira, sempre às 19 horas e com reapresentação no mesmo dia às 23 horas. Lembro ainda que a cada dia da semana será um programa inédito, com certeza. E a nossa ideia de trazer esse talk show regional é justamente falar um pouquinho das pessoas que fazem parte da nossa história aqui na Baixada Santista. Lembro você ainda que nós estamos pela TV aberta, canal 48.1, UHF, e pela Vivo, canal 518, e pela Claro Net, canal 522. Eu faço esse programa com muita alegria, com muita satisfação. Já começo aqui mandando um abraço já para a enfermeira Bruna, para a minha querida Duda Pires e para a Laís Cristina, que me encontrou no shopping e veio falar que assiste o Papiando com Carlão. Fico muito feliz desse feedback positivo que a gente tem. Os negativos a gente não sabe se existem, mas os positivos, graças a Deus, tem. Hoje o assunto é tão legal de uma menina que eu admiro bastante. A gente vai estar falando justamente da nossa querida felicidade, né? A tal da gestão da felicidade. E ela fala isso com muita propriedade. Sou amigo dela, sou amigo do esposo dela, sou fã dos dois. Quem está aqui comigo é minha querida Aline Cristine. Ela é enfermeira, ela cuida da gestão da felicidade, já trabalhou em UTI, enfim. E ela tem muito a ver com saúde mental, com bem-estar e a tal da felicidade que às vezes a gente busca tanto e a gente não encontra. Hoje em dia, nas redes sociais, é um parâmetro muito usado para a gente medir a nossa felicidade, parametrizada na felicidade dos outros. E às vezes o caminho não é bem esse. Muita coisa que a gente vê não existe, muita coisa que a gente acredita também não existe, e muita coisa que você acha que você tem, também você não tem. Então, tomar conta hoje em dia da saúde mental é muito difícil. Falei certo, Aline? Com certeza. Aline Cristine, não é Cristina, é Aline Cristine. Cristine, por Falei favor. certo, Aline Cristine. Falou certíssimo, isso Obrigado aí. por você ter vindo. Eu acho Imagina. você assim excepcional no assunto que você trata. Você tem uma história muito legal que você conviveu dentro de uma UTI. Você sabe o quão difícil é trabalhar dentro de uma UTI e quantas vezes a gente que trabalhou em UTI, a gente questiona por que está acontecendo aquilo com aquela pessoa, a gente não entende. Muitas vezes a gente acaba se contaminando com isso e não ficando bem. Dentro desse novelão de lã, me ajuda a puxar um fio para a gente poder achar a nossa querida felicidade. Com certeza. Bom, então, como você disse, né, Carlão? Bom, primeiramente é um prazer e uma honra Muito estar obrigado. aqui. Agradeço muito Sou o teu fã. convite. Sou teu fã. E eu sou seu fã Eu sou também. teu fã, Aline, com certeza. Muito obrigada a você e a Lu também, enfim, sempre super receptivos. E eu acho que o tema realmente é muito pertinente. Falar hoje sobre saúde mental, bem-estar e gestão da felicidade é realmente o meu propósito e o que me move, né? E eu gosto de falar gestão da felicidade, porque quando a gente fala felicidade, a gente sempre lembra como se fosse aquele felizes para sempre. Isso, né? É isso aí. Então, a gente lembra dos filmes da Disney, Isso. onde todas as princesas tinham o felizes para sempre. É né? A verdade. gente sabe que a Disney também já mudou bastante isso. Mas você vê que a intenção é exatamente Mas essa. exatamente, como se a felicidade, e assim, como se a felicidade ela sempre fosse algo externo, Sim. onde eu sempre estivesse em busca da felicidade. Ela está dentro de nós? A felicidade ele é um estado, né? É um Ela é um estado. constructo, ou seja, eu posso construir pequenas doses de felicidade nas coisas mais simples que a gente imagina, né? Então, nesse construto, esse felizes para sempre não é compatível, porque é saber gerenciar, porque vão ter momentos que a gente vai estar triste sim, e aceitar que eu tô triste. Porque a gente sempre coloca como se a tristeza, como se a raiva, como se os sentimentos ruins ou a inveja fossem coisas ruins. Só que eu sempre falo, não existe emoção ruim, positiva, negativa. Existe assim, o que ela está querendo te mostrar? Então, mas só que às vezes você vai se afundando ali nos teus pensamentos e aí você começa a ver que 85% das coisas que você acha que vai acontecer com você nunca vai acontecer. E nunca acontece. Nunca vai acontecer. E aí você dá uma viajada. Manter a saúde mental em dia, em ordem, ali é muito difícil. Eu acho tão difícil. Eu estou falando sério para você. Eu lido com alunos, como você sabe, lá na Unisanta. Eu sou
coordenador de um curso onde eu acabo lidando com alunos o tempo inteiro. E a gente percebe essas nuances de felicidade. Nem sempre o melhor aluno ele tem a melhor nota e nem sempre o melhor aluno está mais feliz. E aí você traz isso para o mercado de trabalho, aí eu dou uma viajada, porque aí vem a tal da NR1, Sim. aonde estão pedindo ajuda. Eu acho que essa NR1 demorou. Sim. Eu tenho também quase 400 colaboradores que trabalham comigo diretamente. Tem pessoas que já estão comigo esse mês, o laboratório faz 33 anos. Nossa, parabéns. Eu tenho funcionário comigo há 33 anos. Olha. Então, mau patrão, difícil, eu né? não sou. Com certeza. Porque está lá há 33 anos. Né? Não é possível esse sofrimento que a pessoa tenha. Sim. Mas eu começo a perceber que a saúde mental, lidar com isso é difícil. Como você falou que é um estado, eu concordo com você. Ser feliz não é viver uma grande hiena. Não. Eu não posso ficar rindo o tempo inteiro. E como eu consigo manter a minha saúde mental em ordem? Qual é a dica que você dá? Assim, primeiro passo de todos, né? É o que a gente fala sobre o letramento emocional, sobre a alfabetização emocional. Então, quando a gente fala assim de autoconhecimento, é até clichê, né? Ah, e autoconhecimento. Mas no fundo, a gente vai chegando numa certa idade, eu já tô quase com 40, e a gente começa a entender que nós somos uma somatória. Primeiramente, papai e mamãe, né? Começa lá, papai e mamãe, ou quem foi o seu cuidador direto, Sim. vovô, vovó, Ótimo. tio, enfim, existe um modelo, né? Uhum. E aí a gente vai crescendo, aí soma com os amiguinhos, com a escola, com a academia, enfim. E aí a gente vai se moldando aos olhos da sociedade, de como a sociedade nos enxerga, de como que a gente tem que se portar, o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral, né? E chega numa determinada idade que você começa a perceber que, opa, mas quem sou eu de verdade? E aí entra num grande conflito, né? Verdade. Só que hoje os jovens, como eles têm acesso, né, às redes sociais e à tecnologia e tudo isso com muita facilidade, essa comparação aumenta drasticamente. Então, assim, E todo o tempo, o toda hora. tempo inteiro. Eu acho que a tecnologia ela existe, está aí para nos auxiliar e muito, mas quando a gente não tem um detox, sabe, de redes sociais, a gente começa a comparar a nossa vida com o outro, e aí... O tempo inteiro. E aí começa, aí é ladeira abaixo, né? Então, assim, primeiro, a gente precisa, quando a gente fala em autoconhecimento, é realmente conhecer-se em essência. Então, assim, por que eu tô aqui nesse mundo? Né? O que realmente eu gosto de fazer? Ah, eu sou boa nisso, sou boa... Mas o que eu gosto de fazer? Não necessariamente que eu sou boa, que eu tenho que fazer aquilo pro resto da minha vida. Repara que você usou o que eu gosto, não o que me dá prazer. Exato. Você viu? Porque o termo tudo que você aquilo usou? que te dá prazer, não necessariamente também E pode ser compensatório, né? compensatório. Só porque dá prazer, porque eu faço. Mas será que eu gosto? Exato. Será que eu gosto? Mas como que eu vou saber se eu Olha gosto? que papo. Exato. Tô eu e o Isaías. Isaías é o esposo da Aline. Tô eu e o Isaías babando aqui os dois. Porque mulher bonita é uma coisa, gente. Mulher bonita, inteligente. Não é verdade, Isaías? Me ajuda, cara. Eu tô aqui elogiando a sua esposa, eu tenho liberdade, para ser mil desculpas, mas ela falou muito bem, né? Quando a gente vê exatamente isso, que a gente sente que a pessoa tem que fazer aquilo que goste, cara. Que goste. E aí que goste. você começa a falar, o programa tinha que ter pelo menos 2h30, porque eu vou dando uma viajada aqui na minha cabeça, e aí você começa a ver, às vezes, se eu estiver errado, Aline, por favor, esteja à vontade. Tá bom. Você tem liberdade para tudo aqui. Você começa, às vezes, a ver o comportamento da sexualidade atual sendo confundido com aquilo que eu gosto ou com aquilo que é legal, que me dá like. Você está entendendo isso? Sim, sim. O fato de receber like, o fato da gente hoje viver nesse mundo muito louco mesmo, Sim. e aí você começa a misturar Não, tudo. e inclusive, tem até uma disciplina, eu fiz uma pós-graduação pela PUC, Pela PUC. de neurociência, psicologia e mindfulness, né? Uhum. E dentro de uma das disciplinas tinha uma professora que o tema era likes e curtidas para si mesmo. Meu Deus do céu. Você Então, curte aquilo que você posta? Veja bem, eu não, eu curti
curtir o que eu posto, não. Eu curto das outras pessoas. Mim. Não, pode olhar agora se você vê se eu curto. Não, eu vou falar com o Isaías Oliveira, o cara é inteligente. O cara usa inteligência artificial, ele é teu marido. A gente vai fazer uma vasculhada assim. Tudo pode olhar. O negócio que tu posta, eu curto. Não, mas eu pode curtir, não tem problema. Eu curto o meu. Será que eu tenho problema mental? Eu curto o meu. Não, mas vamos lá. Olha o que significa o likes e curtidas. Não, mas não é bem isso. Situação que ela me deixou o likes e... Não, mas deixa eu te explicar. O likes e curtidas para si mesmo, o que isso significa? Que hoje a gente se baseia se a gente está sendo aceito, se alguém está gostando da gente, se eu estou passando uma boa imagem, pelo número de curtidas e likes que a gente recebe. Só que não é por aí. Às vezes, uma foto tão bonitinha, cheirosinho, bonitinho, com umas alunas bonitinhas do lado, tem 5. Às vezes, para uma foto eu andando em moto com meu filho, tem 700. Entendeu? É. Então, assim, o que isso mostra pra gente? Que, no fundo, a gente tem que ser... Eu falo isso para os meus pacientes quando eu atendo, né, como terapeuta, ou no mundo corporativo, eu sempre falo assim, o nosso maior desafio é sermos nós mesmos. Mas é verdade. É o nosso maior desafio, porque a gente sempre tenta se moldar. Eu conduzo programa, dando aula na rua, na casinha, na fazenda. Eu sou mesmo. Eu sou meu cara. Igualzinho. E aí eu não preciso criar um personagem. Então não, porque na TV eu sou igualzinho. Do mesmo jeito que eu falo, eu ajo igual. Com isso, facilita muito a minha vida. Muito, você não faz ideia. Muito. Dando aula, eu sou igual. Dando palestra, eu sou igual. E eu sou o mesmo cara. Com isso, eu acho que a gente ganha muito ponto. Você falou aqui sobre a gente, às vezes, usar essa régua de quantos likes eu tive, quantas curtidas eu tive, para ver se aquilo que você fez foi aceito ou não. É um papo muito inteligente que eu estou tendo com a minha querida Aline Cristine. A gente falou de gestão de felicidades. Ela é terapeuta integrativa, não esquecendo que ela é uma enfermeira na prática mesmo. Ela trabalhou em UTI, então ela tem essa experiência com o ser humano. E outra, a Aline fala com uma propriedade maravilhosa. Acho que hoje a pessoa que eu tenho contato, que mais domina o assunto sobre a tal felicidade, com certeza é minha querida Aline Cristine. O papo tá legal? Tá gostando? Segura aí que eu volto já já. Olá, estamos de volta aqui, um papo super legal com a minha querida Aline Cristine. A gente está falando justamente da gestão da felicidade, né? Saúde mental, bem-estar. Lembro ainda você que o Instagram da Aline é @alinecristine.86. @alinecristine.86. Apareceu assim que eu chamei ela, apareceu o nome dela, mas eu estou repetindo que é para você justamente seguir a Aline Cristine nesse assunto tão legal que a gente acaba falando de saúde emocional e mental mesmo. Sim. Aline, deixa eu perguntar uma coisa. E a mãe, Aline, como é com o Pedro e com o Noah? Você ensina a eles que na vida nem tudo são flores? Com certeza. Eu também. Tenho um filho de 13, uma filha de 15, e eu sou o cara pezão no chão, assim, entendeu? Nem tudo é tão fácil. Não. Ele tem 8, né, o Pedro, que você falou. 8, e o Noah tem 4. Mas já tem que estar junto, já tem que dar essa coisa. Se eu te disser, meu marido tá aqui, ele pode falar, se eu te disser que eles já falam coisas que a gente fica assim, hoje mesmo no caminho, minha mãe falou alguma coisa de alguém, vovó, o papai e a mamãe dela que tem que saber isso, tipo, sabe assim? Então a gente ensina e eles dão essa devolutiva. Então assim, bom, eu, Aline, como uma boa taurina com ascendente Capricórnio, sou bem pé no chão, né? Sou mesmo, assim, tem um lado racional bem forte que eu equilibro muito também com a espiritualidade, né? Essa questão que eu também levo. E com as crianças não é diferente, né? Eu acho que eu pratico muito com eles a educação empática, a psicologia positiva, mas não nessa psicologia que as pessoas deturpam muito por não conhecer, né? Acha que a psicologia positiva, tudo é positivo, não tem competitividade. Não é sobre isso. É assim, quando uma criança perde, não é que, às vezes, né, eu até vi esses dias um comentário de uma mãe que falou assim, uma criança perdeu, a mãe ficou chateada, foi lá e falou que ninguém perdeu. Não, não é sobre isso. É assim, tá, eu perdi, mas não é porque eu perdi que eu sou o pior.
Tem outras Isso. coisas que eu sou muito bom, que eu tenho qualidades. Exatamente. Então eu tenho que trabalhar com o Pedro e com o Noah, assim, as potencialidades no que eles são bons realmente, né? Então, explorar esse lado. E aquilo que eles não são tão bons, tá tudo bem, a gente não é perfeito, Exatamente. né? Eu acho que o caminho é isso mesmo. Não é você querer tapar a peneira e nem falar tá Exatamente. tudo bem, ou medalha para todo mundo, eu não concordo. Nem exigir assim, eu não exijo deles que eles tenham 10 em tudo, porque ninguém é 10 em ninguém é tudo, 10 em né? tudo, de jeito Assim, algum. o que eu sei o que ele gosta, ele vai ter mais facilidade, Lógico. Agora né? veio 4. Por que 4? Vamos Exato. entender por que o 4? Você não Exatamente. entendeu, Mas você não gosta. sem pressão, sem Não. achar que criança é adulto pequeno. Eu penso muito assim, criança não é adulto pequeno. Criança faz besteira, criança faz birra, criança se joga no chão. É isso aí. O problema é que a gente se sente, às vezes, né, envergonhado no ambiente se a criança está fazendo uma birra pelo julgamento das pessoas. Então, mas até aí eu já chuto o pau, já pergunto, tu tem filho? A pessoa fala, tem, então tu já sabe como é. Ou a pessoa fala, Pois não é. tem. Quando tiver, vai saber como é. Então Pois é isso mesmo. Então é assim, é criar a criança como criança, É isso aí. não como adulto pequeno. E esse letramento emocional, né, que eu falei, é começar com as crianças. Então, assim, o que eu faço com o Pedro e com o Noah? Assim, é muito legal que eles chegam, principalmente o meu caçulo, o Noah chega com fome e ele chega num mau humor. Sim, sim. Ele já sabe, porque eu já ensinei, filho, você tá assim com mau humor, porque você tá com fome, você vai comer, já vai ficar tudo bem e tal. Então ele já sabe. Então ele chega, ele já senta na cadeirinha dele, se tem restinho de lanche ele já come e tal, e ele já fica bem. Então ele já entende que ele com fome leva ele a ficar com raiva, irritado, de mau humor. Então são essas pequenas coisas que de forma lúdica, né, eu tento pelo menos levar para os meus filhos. Não, mas isso. é muito legal. Eu estou fazendo essa pergunta porque alguém em casa pode estar falando, mas será que ela é mãe? Ela é mãe, Sou sim, mãe. e ela acaba lidando com isso na aplicabilidade mesmo. Vamos voltar a falar do NR1? Vamos. O NR1 é uma estrela ou é um fardo? Depende de como as empresas vão encarar, mas eu posso dizer com bastante propriedade que é uma baita de uma estrela que todos nós ganhamos, Eu também né? acho, eu acho que tem que comemorar. Tanto eu sou empregadora também, Uhum. tenho a minha empresa com meu marido, Uhum. já fui colaboradora CLT, né, nos hospitais em São Uhum. Paulo, então eu já estive dos dois lados e hoje eu sou uma consultora, né, dentro das empresas para levar a saúde mental, bem-estar, a gestão da felicidade, enfim. Então, assim, as empresas não devem encarar a NR1 como uma norma, uma Sim. obrigatoriedade, poxa, que saco, tal. Não é sobre isso. Eles têm que enxergar isso como uma ponte Verdade. de como esse boom que tem de afastamento, né, no INSS, de burnout, ansiedade, depressão. Como a empresa é responsável por tratar isso? É claro que não. Mas a empresa é sim responsável por, dentro dos riscos psicossociais que forem levantados, trabalhar na prevenção e na promoção da saúde. Então, assim, Faz sentido. começa por onde? Primeiro, cultura organizacional. Como Uhum. que está a cultura da sua empresa? Como que os seus líderes estão tratando a equipe? Essa equipe tem espaço para uma escuta realmente ativa, para a escutatória, né? Que a gente fala tanto da escutatória, que é o poder de você ouvir sem querer atropelar, sem julgar, ouve o que aquela pessoa está querendo te dizer, né? E que ações que a gente pode implementar dentro da empresa para que aquele colaborador se sinta pertencente, engajado e sim feliz. Porque, como você falou, né, de ter uma colaboradora 33 anos, ela não está infeliz ali dentro. Não, pode ter até dias bons, tem os Como dias ruins, todos tem dias nós. excelentes, como todo Exatamente. mundo, mas infeliz ela não está. Exatamente. Porque ela tem a vida inteira dela, quer dizer, ela entrou com 17 anos, está com 50. Olha quanto ela teve filhos que nasceram ali, Exatamente. olha quanta E coisa outra, ela passou. com certeza ela tem o que a gente trabalha muito, né, nesse pilar, quando a gente fala da NR1, sobre a saúde mental, sobre os riscos, mas no fundo é assim, essa empresa, todos nós empregadores temos essa responsabilidade porque é um propósito que nós carregamos. Os nossos colaboradores sabem desse propósito? Eles vivem isso? E até entender também, Aline, que nós, como provedor ou como cara que
é o piloto do Boeing, a nossa felicidade também não é plena e não é contínua. Exato, por isso que não é responsabilidade do empregador deixar o seu colaborador feliz, não é sobre isso, mas é assim, o que eu posso fazer para minimizar esses riscos? Porque o risco existe. Existe. O que eu posso fazer para minimizar? Então vamos fazer uma roda de conversa, vamos fazer um clube de leitura, vamos fazer uma pausa para o café? Você vê que são coisas que não precisa assim, de um orçamento para você promover isso. Não vai contratar o Patati Patatá. Pode contratar a Aline para ir lá conversar com a sua equipe, implementar um programa, enfim. Hoje, mas... então, eu ia te falar exatamente isso. Hoje você funciona como essa consultoria? Através das empresas de medicina ocupacional, pode ser? Isso, assim, na verdade, eu tenho parceria, sim, com uma empresa, com uma clínica, por exemplo, de medicina do trabalho em Cubatão, que é a Promedic. E aí eu trabalho, né, mensalmente para o Rodrigo, com os colaboradores e também as empresas que precisam, ele me indica e a gente faz essa parceria, né? Mas, na verdade, o meu trabalho hoje como uma consultora e uma especialista em saúde mental, bem-estar e gestão da felicidade, qualquer empresa pode entrar em contato comigo para que eu possa explicar melhor de como você cuidar da gestão de pessoas, da cultura organizacional, ou de acordo com os riscos psicossociais, como que a gente pode implementar, né, esses programas, ou treinamento, palestra, workshop, enfim. Então, eu consigo personalizar para qualquer empresa, de qualquer área, de acordo com as necessidades. Então, eu sempre falo assim, eu vou na dor. Qual é a principal dor sua hoje aqui? E aí a pessoa vai, minha dor é tal, tal. E aí, baseado nessa dor, eu tenho, obviamente, ferramentas científicas validadas, né, pela própria psicologia positiva, que é através da ciência da felicidade, do próprio bem-estar. Então, agora em outubro, por exemplo, no final do mês eu vou num summit de saúde mental em São Paulo, que vem, né, os caras mais bam que a gente tem no Brasil e no mundo para discutir sobre isso. Então, vamos ter muita discussão sobre NR1, sobre como a gente promover, né, esse ambiente saudável, engajador, com propósito, com sentido, para as pessoas não enxergarem o trabalho como uma obrigação, tipo, putz, tenho que levantar da cama e trabalhar. Não dá para a gente viver assim. Tem essa diferença do eu vou trabalhar e eu tenho que trabalhar. Me fala mais sobre terapia integrativa. Bom, terapia integrativa é um outro braço que eu tenho, né? Então, tudo isso que a gente falou bastante foi do meu trabalho no mundo corporativo como uma consultora, uma gestora, né? Agora, como terapeuta integrativa, que foi por onde eu iniciei e fiz a minha transição, né, de enfermeira para terapeuta integrativa, bom, eu falo assim, eu não sou psicóloga, que as pessoas falam, não sou psicóloga, eu sou uma enfermeira especialista em saúde mental e terapeuta integrativa. No integrativo, a gente enxerga o indivíduo como um todo, né? Então, ele não é só a mente. Ele é a mente, as emoções, ele é um corpo físico, ele é um corpo espiritual. Então, eu levo muito da espiritualidade. A espiritualidade sem cunho religioso, né? Eu sou praticante de yoga há mais de 10 anos, eu sou espiritualista, e eu tento trazer um pouquinho de cada filosofia para que a gente consiga viver uma vida de mais conexão. Então, espiritualidade é eu saber que existe algo maior do que eu, que existe uma energia nesse universo que cada um vai chamar de um jeito. Não é religião. Não é religião, não tem nada a ver, é propósito. É propósito. Então, espiritualidade é eu saber que existe algo maior e eu poder ter essa conexão, né? Eu ter essa conexão com algo divino, algo que eu me sinta bem, algo que eu tenha um sentido de vida do porquê que eu estou aqui nesse planeta, né? Que legal isso, então... né? Muito legal o jeito com que você conduz a sua vida, e aí você mostra as várias facetas da Aline esposa, Aline terapeuta, enfermeira, mãe, o que for, mas ela acaba sendo, na tua vida, ela é altamente integrativa. Total. Existe uma linha de intersecção entre a espiritualidade e a tua saúde mental? Nossa, eu falo que assim, de verdade, eu, Aline, o meu pilar, assim, central, a minha espiritualidade, ela tá sempre em primeiro lugar, assim, sempre, porque a minha espiritualidade, ela sempre vai ser o termômetro de como eu estou, né? E naqueles dias que eu não estiver tão bem, que eu estiver triste, que eu tenha, mesmo eu tendo todas essas ferramentas, e eu também me vejo nesses dias mais nebulosos, nas noites mais escuras da minha alma, é para essa espiritualidade a quem eu me recorro, né? A quem eu, meu Deus, né? Enfim, divino, criador. E aí você se conecta com aquilo e você respira, e você para viver o momento presente, né? Eu gosto muito de falar da teoria do flow nisso, que é realmente de você
saber as suas habilidades, os seus desafios, mas que no momento presente eu tenho o maior recurso de todos, que é de graça, respirar. É exatamente então isso. você respira, foca a sua atenção no momento presente, não deixa os seus pensamentos te dominarem, porque às vezes a gente cria tanta aproximação, uma super identificação, que eu acho que eu sou a minha tristeza. É verdade. Só que a gente não é a nossa tristeza, ela é algo que tá ali mostrando pra gente o que que não tá, por que que eu tô triste? Porque às vezes, quando você tá naquele dia mais angustiante e triste, é o dia que mais vai fazer você se mover pra uma coisa que você tinha que se mover e não se moveu ainda. Você tem que se mover muito e sempre. Não esqueçam, dirigir é uma coisa, dirigir na chuva, descendo a serra e na neblina é outro papo. E nem sempre o dia tá bom, às vezes tem uns dias ruins. Cada vez que eu falo com a Aline, eu tenho vontade de conversar mais. Olha, eu sou teu fãzão, parabéns aí pela trajetória que você leva, obrigada, parabéns pelo viu? jeito com que você traz esse assunto pra gente, que parece ou não, é muito complicado, mas envolve neurociência, envolve você se conhecer e, acima de tudo, se valorizar. Com certeza. Isso que é a grande lição que fica. Aline, você vai ter que voltar. Ah, com certeza, voltarei com todo prazer. Então vai ter que voltar, porque eu acho a pauta muito legal e a Aline explica muito bem. A gente acaba vendo nos olhos dela que ela realmente faz uma coisa que ela gosta bastante. Sim. Então, esse papo muito legal com a minha querida Aline Cristine. Você também pode nos seguir pelas redes sociais. Você com certeza vai ter esse papo aí também no YouTube. Aline, mais uma vez, obrigado, gostei bastante e que você seja feliz pro resto da vida. Eu vou estar chamando o Isaías para bater um papo com ele, que é teu esposo já, mas já deixo aqui um beijo pro Pedro e pro Noah. Ah, muito Fechou? obrigada, viu? É um prazer e uma honra. Muito obrigada, espero que gostem. Sensacional, sou fãzão dela, eu e o marido dela babando assistindo ela. Para você, um grande beijo, até a próxima, valeu, tchau, tchau.